Será possível uma vida onde aquilo que está presente é a visão da realidade? Essa visão, ela é possível quando o sentido do egoísmo, desse autocentramento, já não está mais presente. Então, há sim a presença do amor. A presença do amor é a presença da real felicidade. Notem como é curioso o pensamento se processando em cada um de nós. Nós confundimos sensação, prazer, preenchimento, intimidade na relação com o amor. Não, não é amor. Podemos ter afeição, afetividade, carinho, troca, compartilhamento de intimidade emocional, sentimental, sexual, mas isso não é amor. Eu quero trabalhar com você isso aqui nos poucos minutos que teremos juntos. A pergunta que as pessoas geralmente fazem é: como me livrar do ciúme? Essa é uma pergunta comum que as pessoas fazem. Ou como me livrar do ciúme possessivo? Notem que coisa curiosa. Existe algum ciúme que não seja possessivo? O amor é possessivo? A felicidade é possessiva? Quando há liberdade, existe posse? Existe controle? Existe medo? O que geralmente as pessoas chamam de amor está cheio de ciúme, posse, controle, ausência de liberdade e medo. Nós estamos aqui juntos, trabalhando com você o fim do sentido de uma identidade presente, agora, aqui, nessa experiência, em nossas relações uns com os outros. Na verdade, um contato com a realidade daquilo que é você, em seu ser. É essa unicidade, é esta não separação, é esta não dualidade. O que é essa dualidade? É a ideia de alguém aqui, presente, com as suas coisas. O pensamento em nós, ele dá esse significado às nossas relações. Ele dá esse valor às nossas relações. Ele coloca uma etiqueta em nossas relações, uns com os outros. Ele categoriza nossas relações uns com os outros. O que eu quero dizer é que o pensamento está sempre dando um nome para alguma experiência, que é o que ocorre dentro de nossas relações. E assim nós temos essa expressão, a expressão amor. Notem o que vamos dizer para você. Quando há amor, real amor, o transbordamento do coração, e aqui coração, eu não me refiro a esse lado romântico, sentimental, emocional em nós. Isso pode estar assim agora, mas quando se sente rejeitado, enganado, traído, se revolta, isso que é tão afetivo, isso que é tão carinhoso, se torna violento. Esse lado sentimental em nós, ele é muito, muito possessivo. Ele é muito controlador. Precisamos olhar, observar, estudar a nós mesmos aqui e agora, nesse instante, perceber isso.
quando somos violentos, agressivos, possessivos, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, mas nós chamamos isso de amor, isso é ciúme. E ciúme é violência, ciúme é medo, ciúme é desejo, não é amor. A pergunta é como me livrar do ciúme, descobrindo a verdade do seu ser, realizando a verdade do amor, de sua natureza essencial, indo além da possessividade, indo além de toda e qualquer forma de dependência psicológica, sentimental, romântica, emocional na relação com o outro. É quando o sentido do eu, do ego, perde a importância. Se esse sentido do eu em você ele perde a importância, o sentido do outro perde a importância. Então não haverá mais medo na relação, manipulação, não haverá mais esse jogo de interesse mútuo. Há um jogo de interesse mútuo em nossas relações. Isso está assentado no egocentrismo, no sentido de um eu presente nessa experiência do desejo, do poder, do controle, da dependência, dessa mútua dependência. Olhar para dentro de si mesmo, perceber todo esse movimento que se passa aqui e agora com você, momento a momento, nessa relação com o mundo, nessa relação com o outro. Olhar e perceber, apenas olhar e perceber, não é tentar mudar, tentar alterar, tentar fazer alguma coisa para se livrar dessa possessividade, desse controle, desse ciúme, desse medo. Não é fazer alguma coisa, mas apenas olhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquilo que desarma o sentido do eu, do ego, desse mim, é a observação, a direta observação desse movimento. Apenas a observação. Não é o esforço, não é o desejo, não é a comparação, não é a volição, a vontade de se ver livre que pode lhe dar essa liberdade, mas é a constatação, a direta e objetiva constatação desse movimento interno, sem criticar isso, sem tentar se livrar disso, sem julgar isso, sem julgar a si mesmo, sem fazer qualquer esforço nessa ou naquela direção para se livrar. Então você não vai julgar isso, não vai tentar se livrar disso. Ao mesmo tempo, você não vai se agarrar a isso. Você não vai se identificar com isso. Você não vai continuar sendo manipulado por isso, porque agora, pela primeira vez, você está vendo, está trazendo consciência para esse instante, para esse momento. Isso é o que eu acabo de chamar de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo. Não é introspecção, é aqui nesse instante apenas um direto e objetivo olhar. A palavra introspecção, ela implica no desejo de olhar para fazer algo. Não se trata de introspecção, mas apenas olhar para ver, para constatar o medo presente. E quando você observa o medo,
e não dá nome a essa experiência chamada medo. É um desconforto, é uma dor, é uma dependência, é um sofrimento, mas você não dá esses nomes a essa experiência, você apenas constata e percebe que isso não é amor, mas é o desejo de ser apreciado, de ser aceito, de ser amado. Não sei o que você chama de amor aí. Onde há dependência, onde há sofrimento, onde há medo, onde há posse, onde há desconfiança, onde há inveja, onde há ciúme, o amor não está presente. E você apenas constata em si mesmo isso, esse sentimento linkado a pensamentos, e ao observar, há uma quebra, porque o sentido de uma identidade presente perde a importância, o sentido do eu perde a importância. Repito, é quando o outro, que é uma projeção desse eu, se desfaz, é quando é possível pela primeira vez uma relação livre do sentido do eu, do mim, do ego. Nesta relação, quando o sentido do eu não está, é possível o aparecimento do amor, porque não há dependência psicológica, não há medo, não há desejo, não há controle. Tudo isso que estamos dizendo aqui para você precisa ser visto aqui e agora. Em geral, nós não sabemos nada sobre isso, porque nunca estamos dando atenção a nós mesmos em nossas relações, o que sentimos, o que pensamos, o que vivemos, o que experienciamos nesses contatos. Nós saímos desses contatos com imagens, com lembranças, com memórias. Depois ficamos nos lembrando, rememorando. O pensamento começa a construir imagens dessas relações. Algumas são imagens aprazíveis, que apreciamos, gostamos, queremos segurar, queremos ter, manter conosco. Ao nos agarrarmos a isso, nos tornamos possessivos, desconfiados, assustados, amedrontados. Então surge o medo de não termos mais aquilo, o que na verdade, nesse momento, é só uma memória, uma lembrança. Nós chamamos isso de amor. Para nós, amor é a lembrança daquele que nós amamos. Ou seja, se não houver lembrança, não há amor. Notem o que o pensamento tem feito conosco, o que o sentimento tem feito conosco. O sentimento e o pensamento nos colocam numa condição psicológica interna de vulnerabilidade e medo, de dependência e imaginação. E isso provoca toda forma de desconforto e sofrimento em nós. Depois terminamos expressando isso em nossas relações de uma forma descontrolada, agressiva, violenta, como ocorre no ciúme. E depois queremos nos livrar desse ciúme. Veja, não queremos nos livrar da ilusão desse eu, e sim dessa dor. Mas essa dor é esse eu. Notem o que estamos dizendo, não existe o ciúme sem o enciumado. O enciumado é o próprio ciúme, mas o enciumado quer se livrar do ciúme e quer ficar com o que ele chama de amor.
Mas o enciumado é o medo. O enciumado é o próprio ciúme. O enciumado é a própria dependência psicológica nessa relação. Está claro isso? Não sei se está muito claro para você. Olhar para si mesmo e perceber que é um jogo de imagens, de lembranças, de memórias, de recordações, a qual nos apegamos, nos agarramos, nos tornamos possessivos quanto a isso. Então, a possessividade, queremos nos livrar do ciúme possessivo. E o outro ciúme? Onde há ciúme, não há amor. Toda forma de ciúme é sofrimento. É esse enciumado nessa experiência do ciúme. Essa dualidade está presente quando o sentido do eu, do ego, desse mim, está presente. Então, enquanto houver esse mim, esse eu, esse ego, que é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, a qual ele está apegado, agarrado, são lembranças, memória dessas relações, enquanto esse sentido do eu, do ego, estiver presente, esse é o enciumado, esse é o ciumento, esse é o eu, o mim, o ego. Queremos nos livrar dos efeitos. O efeito é essa dor, o efeito é essa agressividade que apresentamos em nossas relações, que fere, que magoa, que violenta o outro. Queremos nos livrar desses efeitos. A causa é esse sentido do eu, do mim, do ego. Esse é o sentido do ciúme presente em nossas relações. O amor é algo completamente diferente disso. O amor não é memória, o amor não é pensamento, o amor não tem imagens. No amor não existe esse mim e o outro. Amor é a presença da realidade do seu ser numa relação direta com a existência, com a vida. E aqui, é claro, se inclui parentes, amigos, a esposa, os filhos, os familiares, mas não a ideia de alguém possuindo isso, controlando isso, dominando isso, psicologicamente dependente disso, dessa coisa chamada família, esposa, mulher, filhos. A identificação com o próprio corpo, essa dependência de ser alguém nessa experiência, carregando o medo. A vida é amor, a vida é felicidade, a vida é liberdade. Nessa liberdade, nessa felicidade, nesse amor, tudo se inclui, tudo está incluso. Mas não há agressão, não há mais violência. Você se relaciona com a esposa, com os filhos, com a família, sem esse sentido de um eu presente, sem o sentido de um ego presente, exigindo, cobrando. Isso é uma relação livre de dependências psicológicas e, portanto, é uma relação em amor. A verdade do seu ser é a verdade de Deus. Essa verdade está presente quando, ao despertar de sua natureza divina, isso é iluminação espiritual. Isso é o despertar da consciência. Isso é o despertar do seu ser. Aí, aqui e agora. Então, o amor está presente.
Então a felicidade está presente, a liberdade está presente, a paz está presente. Então o nosso trabalho juntos é ele mostrar que é possível realizar a verdade de Deus, que é a verdade do amor, que é a verdade do outro. Não há o outro quando o amor está presente. Então não há posse, não há medo, não há inveja, não há ciúme, não há ambição, não há preocupação. A felicidade permanece naquilo que é você, como pura consciência. Me refiro a essa real consciência, não a essa consciência egóica, a essa consciência mental, a essa consciência comum que temos em nossas relações, toda ela baseada no pensamento, nessas memórias, lembranças, imagens que temos uns dos outros, que fazemos uns dos outros, que sustenta o medo e todas as formas de sofrimento. Está claro isso? O nosso trabalho é ele mostrar aqui que é possível realizar a verdade do seu ser através do despertar da consciência. Os sábios chamam isso também o despertar da Kundalini, desta presença, deste poder, desta energia que faz um trabalho nesse corpo e nessa mente, criando uma transformação, uma mudança, onde se torna possível o florescer do amor. O amor é esta presença do desconhecido, daquilo que é sem nome, que nós chamamos de Deus. Então, na sua fala, nos seus gestos, nos seus olhos, na sua vida está presente esse perfume. E se isso está presente, tudo está presente, ok? Esse é o assunto que nós tratamos aqui com você dentro desse canal. Se esse é algo que faz sentido para você, vamos trabalhar isso juntos. Temos encontros presenciais, inclusive retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Além disso, nós temos encontros online, temos aí o link do nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Para terminarmos, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Ok? É aqui que você se vê dentro de uma condição onde você começa a desconfiar que há algo errado com esse modelo psicológico de existência que você carrega. Ou seja, você começa a desconfiar que essa condição